senador Aureliano. Senhora presidente, senadora Ana Amélia, senhoras senadores, senhores senadores, as últimas eleições consagraram o vocábulo mudança. As oposições, com a enérgica liderança do senador Aécio Neves, souberam ouvir o recado das urnas. Para surpresa de muitos, até mesmo de quem ocupa o poder, depois de anos de mais do mesmo, passou a sustentar o discurso de mudança. O pleito eleitoral amadureceu a necessidade de o país submeter-se a amplo ciclo de reformas que possam prepará-lo para os desafios do futuro. Para a sociedade brasileira, a possibilidade de superarmos os problemas da enorme crise que nos assola está relacionado com o sucesso da implementação de programas de reformas. Neste debate, a reforma política cedo assumiu o protagonismo que lhe cabe, pois a crise atual também foi vivenciada como crise de representatividade. Dos protestos de 2013 às eleições de 2014, ecoou um grito uníssono de protesto. Um basta contra o atual modelo político desgastado e cambaleante. As oposições propõem-se a desempenhar o seu papel natural, exercendo a vigilância e o acompanhamento crítico das ações do governo e o bom combate aos desmandos e descalabros da gestão petista. Não nos furtamos, contudo, a exercer a resistência propositiva, por meio de ação parlamentar, de apresentação, discussão e aprovação de projetos de aperfeiçoamento das instituições democráticas. Assim, senhoras e senhores senadores, neste intuito de contribuir para o movimento de reformas das instituições políticas nacionais, apresentamos a proposta de emenda à Constituição número 39 de 2014, que acrescenta o artigo 4º da Constituição Federal para determinar que os suplentes de senador sejam eleitos mediante voto direto. A alteração do sistema de suplência de senadores constitui tema sensível, tendo sido objeto, nesses últimos anos, de reiteradas tentativas de reformas. A Constituição de 1946 introduziu o Instituto da Suplência do cargo de senador no formato mais próximo da experiência atual consagrada na Constituição de 1988. No Império, o cargo de senador era vitalício, porém não havia suplência. Em caso de vacância do posto, previa-se realização de outra eleição. A Constituição de 1891 manteve a determinação da nova eleição em caso de vacância do mandato de senador. Impôs, outro-sim, novas restrições ao exercício do cargo em acumulação com outros cargos do Executivo, pois penalizava com a perda de mandato o deputado ou senador que fosse investido na função de ministro de Estado, interventor federal ou secretário de Estado. A Constituição de 1946 eliminou essas restrições, ao prover que o suplente fosse eleito juntamente com o senador e o substituísse em caso de vacância da função. Assim, liberou aos senadores o exercício de cargo de ministros sem incorrer na perda de mandato do senador, fortalecendo a institucionalização da suplência. O fenômeno da suplência do cargo senatorial ganhou corpo. De 1995 a 2008, 174 suplentes de senadores exerceram o mandato. Atualmente são 17 os senadores suplentes no Senado Federal, ou seja, 20% da composição da Casa. O escopo principal da PEC 39/2014, senhoras e senhores senadores, reside na restauração
da legitimidade do cargo de suplente. Os suplentes são senadores sem voto. O exercício de seu mandato carece, portanto, de unção da vontade popular expressa no rito das eleições. Na prática atual, o suplente não parece ser tocado pela legitimidade do referendo popular. Usualmente, o eleitor vota no candidato ao Senado sem ter ciência alguma de quem sejam os seus suplentes. Não se sente, dessa forma, representado por eles. A nossa proposta procura remediar essa falha ao eleger o senador juntamente com seus suplentes. O eleitor passará a ter a consciência clara de que são efetivamente os seus representantes. A proposição preserva, portanto, o caráter partidário da suplência, pois mantém a representatividade parlamentar instituída no pleito eleitoral. Senhoras e senhores senadores, senhora presidente Ana Amélia, a PEC 39/2014, na medida em que fortalece a legitimidade do mandato do senador suplente, ao inseri-lo no processo eleitoral, revigora o princípio da representatividade parlamentar. A nossa proposta é apresentada com o sentimento de enorme comunhão cívica vivida nas últimas eleições, que resgatou o espírito de mudança acendido na jornada de protestos de 2013. Ela compartilha com o sentimento exposto por Aécio Neves, o grande líder que arrebatou corações e mentes nessa emocionante disputa e que, à maneira de Tancredo Neves, seu ilustre avô, propôs fazer da política com transparência, com honestidade, com fé, uma política limpa. A PEC 39/2014 pretende ser modesta contribuição do nosso mandato, que vai se encerrando, mas, assim, pleno de ansiedade em contribuir para o espraiamento desta chama de esperança em nome de uma política limpa e transparente. Queria aproveitar neste momento para também dar um grande abraço ao senador Fleury. Senador Fleury, o senhor nesta casa teve a oportunidade de fazer a hora e fazer acontecer no seu mandato. O tempo, ele é relativo às ações do ser humano. Vossa Excelência, em curto tempo, demonstrou que a força e a legitimidade dos instintos e dos sentimentos mais nobres do ser humano podem ser expressos num sentimento de exercício pleno de um mandato, como Vossa Excelência o fez durante o período que esteve aqui. O Senado Federal se sentirá saudade de Vossa Excelência, porque soube honrar o mais nobre sentimento do povo de Goiás, esse povo que expressa o sentimento mais genuíno do povo brasileiro, que é o sentimento das raízes penetrantes na agricultura nacional. Parabéns, senador Fleury, porque Vossa Excelência, neste curto, mas intensa passagem pelo Senado da República, demonstrou que Goiás tem uma força enorme em fazer por esse país. Meus parabéns, senhor. Muito obrigado. Pela ordem. O senhor faz uma parte ao senador. Uma parte ao senador. Senador Aureliano, nessa convivência que nós tivemos, esse período curto, mas deu para me sentir os pronunciamentos de Vossa Excelência. Nós temos termos que eu acho que não só em Goiás, mas no Brasil inteiro, que diz que o mineiro come quieto. O senhor chegou aqui, quando eu cheguei, o senhor já estava, e vim acompanhando os pronunciamentos de Vossa Excelência, firme, tranquilo, com postura, e sempre que vi, apesar de ter convivido por meios de comunicação
mas ser um grande admirador do vosso pai. Sempre que via falar, lembrei dele. E o que eu posso dizer, uma frase que se usa muito, que a fruta não cai longe do pé. O nome de Aureliano Chaves continua sendo honrado nesse país, porque ele deixou uma semente, virou uma árvore que dá fruto, e com a presença de Vossa Excelência aqui no Senado, o Brasil e Minas Gerais não tem só fruto, só um homem, mas uma grande cabeça, um grande realizador, cumpridor das obrigações, e isto nos dá a condições de dizer que Vossa Excelência também dá sombra para Minas Gerais. Quero terminar minhas palavras dizendo: foi muito importante a minha convivência com Vossa Excelência, porque de um grande pai nós estamos vendo um grande filho honrando todos os dias nos pronunciamentos, lembrado pelo vosso pai. Quero aqui terminar as minhas palavras dizendo que o senhor continua sendo o Aureliano Chaves que nós perdemos. Muito obrigado pelas palavras, senador Fleury, que me emociona nesse momento, porque toda vez que lembra da figura de meu pai, realmente me emociono profundamente, e Vossa Excelência citou de maneira carinhosa, com um sentimento de muita emoção. Muito obrigado pelas vossas palavras e parabéns pelo vosso mandato. Da mesma forma, senador Antônio Aureliano, manifesto agora como presidente dessa sessão a alegria dessa convivência aqui com Vossa Excelência, que ficou mais tempo do que o senador Fleury no exercício do mandato como senador de Minas Gerais, pela respeitosa convivência. A genética referida por ele na simplicidade, a fruta não cai longe do pé, sobre seu pai, Aureliano Chaves de Mendonça, que eu tive como jornalista a convivência aqui em Brasília durante muito tempo, seja na área de Minas Energia, como vice-presidente da República, uma convivência muito respeitosa. Ele teve sempre com o Rio Grande do Sul também uma atenção muito especial, dada a relevância que tem o Estado, o nosso Estado do Rio Grande do Sul, em relação a esses temas. Mas ele sempre foi um ser cordial, como os mineiros o são, muito conciliador, e uma pessoa muito comprometida, um líder político muito comprometido, não só com a sua Minas Gerais, mas também com, sobretudo, um espírito nacionalista. Ele era um nacionalista e comprometido com a boa política. Então, também queria dizer a Vossa Excelência que não sai hoje do mandato, vai ficar conosco até o início de janeiro, lá para a nova legislatura, mas dizer também que essa sua passagem aqui também é um grande orgulho para todos nós, senador. Eu quero agradecer a senadora Ana Amélia e, há muito tempo, queria parabenizá-la pela forma como conduziu, como tem conduzido a liderança e como tem feito política, e dar os parabéns pela luta que foi travada no Rio Grande do Sul, porque Vossa Excelência faz política para sempre, não é momentânea. Vossa Excelência está de parabéns, porque é o exemplo que se faz homens e mulheres nesse país. E eu queria cumprimentá-lo dessa tribuna, porque o Rio Grande do Sul tem verdadeiramente uma mulher que o representa de forma extraordinária. Muito obrigado.